quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vou falar com vocês hoje sobre a fé e o medo. E sempre que nós lembramos de medo, nós lembramos de Gideão. Gideão é uma pessoa que foi vencedora, mas que teve grandes medos. E Deus precisou trabalhar na vida de Gideão para que ele fosse uma pessoa vitoriosa e livrasse os israelitas das mãos dos midianitas. Então o texto que hoje eu vou conversar com você é sobre Juízes, capítulo 6, versículo de 1 a 10, para a gente começar a contextualizar essa história, que vai ser de vitória na sua vida. Abre o seu coração e vamos liberar esse medo, deixar Deus entrar na sua vida, assim como ele fez com Gideão. Gideão tinha tanto medo, e esse medo fazia ele só ver as derrotas, só ver os empecilhos. Então, Israel tinha pecado, e Deus permitiu que por 7 anos eles vivessem sob um jugo pesado dos midianitas. Os midianitas, quando Israel fazia a colheita, tinha os animais, eles iam lá e acabava com tudo. Matava todos os animais, nenhum ficava vivo. Acabava com o trigo, Israel foi empobrecendo. E era um período difícil de escravidão, porque eles tinham pecado contra Deus e adorado ídolos, adorado Baal. E o medo começou a crescer naquele povo, nos israelitas, e Gideão estava lá no meio, ele era um deles. E por 7 anos eles viveram subjugados, empobrecidos, até que eles começaram a clamar a Deus por livramento, pedindo socorro. Eles não aguentavam mais aquela situação. Todo o sustento deles, todo o planejamento de vida deles, a plantação que era para outro ano, para o outro ano, ia se consumindo. O que eles iam fazer? Começaram a clamar ao Senhor, para que o Senhor os livrasse. E Deus enviou um profeta para eles e disse que aquela opressão que eles estavam vivendo era por causa da idolatria. Era por causa do pecado, que eles tinham rompido a aliança com Deus. E depois disso, Deus enviou a Gideão. Mas Gideão era uma pessoa medrosa. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes 6, no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Por esse versículo, nós vemos que Gideão, ele tinha medo. Ele estava moendo trigo no lugar onde era para pisar uvas, para fazer o suco da uva. E ele estava ali escondido. Então o Gideão, ele tinha medo, ele também estava oprimido. Mas por que escolher uma pessoa medrosa? Talvez porque mesmo com medo ele pegava o trigo, moía. Talvez ele era um homem corajoso, mas devido aos 7 anos de opressão que os midianitas faziam sobre o povo, sobre a família dele, ele virou uma pessoa extremamente medrosa. Mas Deus tinha outros planos para Gideão. E no versículo 12, o anjo do Senhor apareceu para Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão nem parou para pensar, poderoso guerreiro. Gideão estava passando por problemas, estava moendo, escondido, e ele falou para o Senhor: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então Gideão era uma pessoa oprimida, uma pessoa medrosa, uma pessoa revoltada contra Deus. E é nesse contexto que o medo e a fé entram em ação. É nesse contexto que Deus transforma o medo, pessoas que têm medo, em pessoas vitoriosas. E hoje eu quero que você receba a vitória do Senhor. Quero que você receba a libertação do medo do Senhor na sua vida. Por quê? O que o medo traz na sua vida? O que o medo faz que é tão prejudicial a você?
O medo faz você não saber quem você é. Quando o anjo do Senhor chegou para Gideão e falou: você é corajoso, é um corajoso guerreiro, você é uma pessoa valente. Gideão parou para pensar que era ele? Não. Gideão não se reconhecia mais. O medo transformou Gideão em outra pessoa. Se ele era uma pessoa valente, não era mais esse homem. O anjo devia estar errado. Ele não se reconhecia. O medo faz você ter uma visão distorcida dos fatos. Quando o anjo começou a falar com Gideão: você é forte, corajoso. O que ele fez? Senhor, o Senhor nos abandonou. Se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por tanta opressão? Onde está o Deus que fez milagres, que libertou Israel? Ele tinha uma visão distorcida dos fatos, porque como eu relatei para vocês, o profeta tinha avisado os israelitas que aquela opressão era em virtude do pecado deles adorarem aos ídolos daqueles povos idólatras. Mas ele só via: Deus não está aqui, Deus não ficou comigo e me abandonou aqui. Ele não via que a razão, a causa era o pecado. O medo distorce os fatos. O medo traz amargura e revolta. Se você vê Gideão com essas palavras amargas, ele não viu a bênção que o anjo trouxe para ele. E ele só cobrava do Senhor: onde está? Onde estão as suas vitórias? Onde está o Senhor? E ele era uma pessoa amargurada, uma pessoa revoltada. Esses 7 anos de escravidão empobreceu a Gideão, empobreceu o seu povo, empobreceu a alma de Gideão. Aquele tempo de escravidão, de opressão, destruiu sonhos, destruiu promessas. O que eles poderiam ter feito se eles fossem um povo vitorioso? O que eles poderiam ter feito se eles tivessem colhido? Eles poderiam ter enriquecido, realizado sonhos, ter uma família livre, mas eles viviam oprimidos, com medo, se escondendo em cavernas, se escondendo em montanhas. E aquilo foi guardando dentro deles essa raiva, essa amargura. E quando o anjo apareceu, ele não viu um milagre que era Deus mandar um anjo falar com ele. Ele só olhava os problemas, ele só focava nos problemas. Mas Deus falava: Gideão, você é um guerreiro. Enquanto Gideão focava nos problemas, Deus aparecia lá como um libertador. E hoje eu quero que você vá liberando esses medos. Comece a pensar no que você é escravo, na amargura que você sente no seu coração. Se não é em razão do medo, de você não realizar os seus sonhos, de você não realizar os seus desejos. Assim como Gideão era oprimido por causa de problemas, por causa de coisas externas, que foi gerando nele um problema interior, precisa ser curado. E hoje você vai ser curado em nome de Jesus. E o medo te traz rejeição, ele te traz complexo de inferioridade. Naquela revolta que Gideão estava, de contestar o anjo, de falar aqui: por que você não estava lá? Por que você não nos livrou? O anjo respondeu para Gideão: então vai na tua força, livra o teu povo. Aí Gideão já voltou para trás. Não, Senhor, não é bem assim. A minha família é a mais pobre. Né? O Juízes 6, 14, 15 diz: Gideão respondeu: como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Então você vê que esse medo trouxe aquele complexo de inferioridade em Gideão. Então ele tinha força talvez, mas aquele complexo paralisou ele. Ele tinha aquela inferioridade, aquela opressão que o medo te traz, te reduz. O medo te traz lá para baixo. Você não sabe quem é, você tem amargura no seu coração, você interpreta os fatos errados. E era isso que Gideão tinha. Mas Deus, quando olhava para Gideão, não via uma pessoa derrotada. Ele via uma pessoa vitoriosa. É assim que Deus vê você, como Ele te fez. Deus não vê você como você olha. Você olha as coisas externas, interpreta os fatos de forma errada.
mas Deus te olha como um vencedor, uma pessoa que você é e não sabe. Mas hoje receba de Deus a libertação, receba de Deus a libertação do medo, o espírito de vitória, o espírito de conquista, em nome de Jesus. E aí Deus começa o trabalho na vida de Gideão. Ele falou no versículo de 16, Gideão, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Eu estarei com você. E essa palavra é para você hoje. Eu estarei com você. Por que você tem medo? Eu sou Deus que estou com você. Então Deus mandou Gideão fazer algumas coisas. Primeiro, Gideão fez um concerto com Deus. Neste capítulo nos relata que Gideão, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. Ele pegou o que era de mais precioso, ele pegou um animal no campo que os midianitas matavam, pegou pães que era feito com os trigos, o que era precioso para eles naquela época. Se o Senhor está falando comigo, eu vou oferecer o meu melhor. Então espera aí que eu vou lá no campo. Matou o cabrito, pegou os pães e ofereceu para o anjo colocou numa pedra, e desceu fogo do céu e consumiu aqueles alimentos. Isso foi um concerto que Gideão fez com Deus. Depois ele construiu um altar para Deus. E para você se livrar do medo, você também precisa se consertar com Deus. Você precisa do perdão de Deus na sua vida. Você precisa desse perdão, do sangue de Jesus correndo sobre o seu coração. Coloque a sua vida diante do Senhor. Em segundo lugar, Deus mandou que Gideão destruísse os ídolos que estavam na casa da família de Gideão. Para que o medo vença, você precisa arrumar a sua casa. Você precisa arrumar o seu coração. Você precisa livrar dos pecados que há na sua alma, dos pecados que existem na sua mente. Você precisa fazer um concerto com Deus e mudar de vida. E você pensa que foi fácil para Gideão? Ele fez o que Deus mandou ele fazer. Mas ele pegou à noite, arrumou 10 servos dele lá, foi, destruiu Baal, derrubou o poste que tinha outro ídolo, queimou ao Senhor, mas ele fez isso à noite. Mas você também não precisa vencer o medo tudo de uma vez. Você tem que dar o primeiro passo. E é assim que Gideão fez. E ele arrumou a casa dele, ele se consertou com Deus, ele tirou o diabo, o inimigo que estava destruindo o lar dele. E em terceiro lugar, ele começou a pedir provas ao Senhor. Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, então que o Senhor me dê provas de que eu mesmo vou ser o libertador. Então Gideão ainda olhava as circunstâncias. Meu Deus, eu sou o escolhido, mas eu tenho medo. Ele olhou as circunstâncias, mas o medo foi saindo da vida dele, conforme Deus respondia. Deus, eu vou colocar a lã ali, ela tem que sair molhada e o resto seco. Ela tem que sair seca no outro dia e o resto molhado. E Deus respondia. E eles foi tendo um relacionamento com Deus. Conforme Gideão foi se aproximando de Deus, Deus foi transformando Gideão. É assim que Deus faz. Deus é maravilhoso. Deus tem um modo certo de fazer as coisas. Você pode sair liberta hoje do medo, mas talvez Deus vai querer alguns passos na sua vida. Isso é maravilhoso, porque você vai estar se relacionando com Deus, você vai estar conhecendo o Senhor, e o Senhor vai estar provando a fé na sua vida. E no final, Gideão entendeu que enquanto ele fosse escravo do medo, ele seria escravo desse povo. Enquanto o medo reinasse na vida dele, ele seria escravo dos problemas. E se você deixar o medo tomar conta da sua vida, você vai ser escravo da pobreza, você vai ser escravo de um casamento falido, você vai ser escravo de um emprego que você não ama. Mas quando você reconhecer que o medo te faz escravo, o libertador, o Senhor que está com você, vai te trazer a vitória. O relacionamento com Deus te traz a libertação, querido. E é isso que você precisa na sua vida para vencer o medo. E Gideão ficou pronto. Ele ainda tinha algum medo?
Tinha, todos nós temos medo. Tudo que é diferente para nós nos traz medo. Mas Abraão colocou a fé. A fé diz que você vê as coisas futuras e não as circunstâncias. E Abraão aprendeu isso e colocou em ação. Então aí Deus falou, vá, lute, conquiste. Quando Deus mandar você ir, deixa o medo de lado e vai. Deus sabe o que é melhor para você. Vá. Se Deus te mandou, é hora de você ser um vencedor. Ele está te chamando para você ser um vencedor. O que for possível para você fazer, o que você tiver que fazer, faça. O resto, eu quero que você creia que o Deus do impossível vai fazer. Ele é o Deus do impossível. Você precisa agir, você precisa crer como Gideão foi. E foi uma vitória que Deus deu na vida de Gideão, uma coisa maravilhosa. Era 32 israelitas contra 135 midianitas. E quando eles foram para a guerra, Deus falou, tem muita gente. E 22 mil foram embora, que eram os medrosos. Mais para frente, Deus mandou colocar eles diante de um rio para beber água. E deu as instruções para Gideão. Mas 9.700 homens foram embora e sobrou 300. Mas sobrou 300 pessoas que criam no Senhor. E Deus era com Gideão. E Deus era com esses 300. E a vitória foi grande. E hoje, Deus também quer te trazer a vitória. Gideão foi conhecido, não por ele ser um grande homem, porque aquele medo que ele tinha não deixava ele ser aquele grande homem desde o começo. Mas Gideão foi conhecido por ele ter um grande Deus. Você tem um grande Deus. Você tem um Deus que pode fazer maravilhas, milagres na tua vida. Você tem um Deus que pode te transformar. Você tem um Deus de paz, um Deus de luz. E é isso que eu quero trazer hoje para a sua vida. Quero que você foque no porquê você tem medo. E Deus vai te libertar. Assim como Deus fez com Gideão, Ele vai fazer na sua vida. Basta que você tenha um encontro com Deus. Basta que você leia as promessas de Deus. Basta que você exercite a tua fé. E você vai ter um encontro com Deus. E você vai ser conhecido hoje, a partir de hoje, como uma pessoa que é aquela que tem o Deus grande. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Vença o medo hoje, em nome de Jesus. Essa palavra que eu deixo para você. Coloque no seu coração e faça rema no dia de hoje. Fique com o Senhor Jesus.